Vamos dar início à correção de uma questão da prova do ENAD de 2013, questão número 23. O enunciado da questão diz: a preservação dos tecidos bucais, a estabilidade, a retenção, o suporte e a estética são objetivos fundamentais a serem alcançados durante o ato de moldar o paciente desdentado total. Além disso, as moldagens devem proporcionar a confecção de bases de próteses totais que respeitem os limites de tolerância fisiológica dos tecidos de suporte. Muito bem, a partir dessa afirmativa, nós podemos extrair algumas informações que podem nos ajudar no entendimento e na resolução da questão. Quando o autor fala que a preservação dos tecidos bucais, a estabilidade, a retenção, o suporte e a estética são objetivos fundamentais a serem alcançados durante o ato de moldar o paciente desdentado total, o autor está dizendo aqui os objetivos de todas as moldagens que nós vamos executar dentro do processo de confecção, dentro das etapas clínicas de confecção de uma prótese total. A preservação dos tecidos bucais, quer dizer, a cópia dos tecidos bucais sem alteração morfológica, sem alteração no volume daqueles tecidos. A estabilidade, quer dizer, a confecção de próteses que consigam resistir ao deslocamento sob força de orientação horizontal. A retenção, resistência ao deslocamento em uma força exercida no mesmo eixo de inserção da prótese. O suporte, quer dizer, a cópia das estruturas de suporte. E, finalmente, a estética, quer dizer, a possibilidade de se construir uma prótese, de se confeccionar uma prótese, recuperando todos os requisitos estéticos perdidos pelo aquele paciente, esses sim são objetivos fundamentais do ato de moldar. O autor ainda completa: as moldagens devem proporcionar a confecção de bases de próteses totais que respeitem os limites de tolerância fisiológica dos tecidos de suporte. Isso quer dizer que os tecidos que vão receber a prótese total esses tecidos têm uma capacidade adaptativa. Quando o autor fala que as próteses devem respeitar os limites de tolerância fisiológica, o autor afirma que esses tecidos são capazes de aguentar, são capazes de receber, de assimilar um certo nível de estímulos, um certo nível de trauma, sem, contudo, transformar esses traumas em lesões, transformar esses traumas em desconforto para o paciente. A capacidade de adaptação, capacidade de tolerância fisiológica desses tecidos de suporte precisa ser respeitada para que a cópia, a transferência da forma desses tecidos, do volume desses tecidos para o modelo e, consequentemente, para a base da prótese, essa transferência, essa cópia, essa reprodução precisa ser da forma mais exata possível para que a base da prótese não extrapole esse limite de tolerância fisiológica, essa capacidade adaptativa dos tecidos de suporte que irão receber a prótese total. Considerando o texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeira asserção: durante a moldagem funcional, a pressão exercida nos tecidos pode ser controlada pela presença de alívios e ou perfurações nas moldeiras, bem como pela viscosidade, fluidez e escoamento do material de moldagem. Esta asserção está correta em todo o seu texto. Quando ele fala que durante a moldagem funcional, o autor já se refere à moldagem de trabalho, à moldagem dinâmica. A pressão exercida pelos tecidos, a pressão exercida nos tecidos pode ser controlada pela presença de alívios, então o autor considera que em algumas áreas a pressão não deve ser tão intensa, porque alguns alívios são necessários. As áreas de alívio no arco superior
se encontram nas zonas de retenção daquele rebordo, fundo de vestíbulo, porção vestibular da crista alveolar, em regiões também de rugosidade palatina, RAF palatina e tuberosidade. No arco inferior, as zonas de alívio são a crista alveolar em toda a sua extensão, as papilas retromolares, as áreas sublinguais, abaixo da linha oblíqua interna, né, e outras áreas de retenção que porventura existam na crista desse rebordo. Essas áreas de alívio têm a função de controlar a pressão exercida pelo material de moldagem sobre a mucosa deste rebordo, para que não haja uma compressão intensa, uma compressão excessiva, e essa compressão excessiva seja transferida, seja passada para a base da prótese. A base da prótese, confeccionada em modelos que sofreram compressão excessiva durante a sua confecção, vai transferir nesta base da prótese, vai transferir para a mucosa exatamente essas áreas de compressão intensa, gerando no paciente desconforto, gerando trauma e provocando uma reabsorção mais acelerada da crista alveolar daquele rebordo. Então, áreas de alívio são necessárias para que seja controlada seja controlada a força exercida pela base da prótese naquele rebordo. Para se controlar essa compressão durante a moldagem, o autor afirma que alívios podem ser executados, perfurações na moldeira, exatamente para permitir um escoamento, para permitir um controle da pressão que esse material de moldagem vai exercer sobre a mucosa, e também pela viscosidade do material de moldagem. Então, materiais de moldagem mais viscosos, mais densos, eles exercem naturalmente uma pressão maior. Se aquela mucosa, então, vai moldada sob uma pressão mais intensa, a base daquela prótese que for confeccionada sobre esse modelo, obtido sob pressão intensa, vai gerar também uma compressão mais intensa sobre a crista daquele rebordo, sobre aquela mucosa, aumentando então as chances de trauma, de desconforto do paciente. Essa primeira afirmativa, essa primeira asserção está correta. O autor da questão justifica essa primeira asserção dizendo que para a moldagem da borda em prótese total, são indicados os materiais de consistência leve ou regular, correto? Para que seja possível essa área ser moldada com alguma pressão, correto? A função do material de moldagem é copiar todo o tecido em que ele entrar em contato, mas também esse material de moldagem precisa ter uma certa consistência, por isso ele fala de consistência regular. Esse material de moldagem precisa ter uma certa consistência para conseguir afastar os tecidos. E essa cópia, afastando os tecidos, permite que seja copiada toda a extensão da área chapeável, toda a extensão da área onde vai assentar a base da prótese. Essa primeira parte da seção está correta. Vamos para a segunda parte. Para a área de suporte, devem ser utilizados materiais de moldagem de consistência pesada, a fim de que a região seja moldada de forma compressiva. Isso vai ao encontro, do que nós falávamos anteriormente. A moldagem em prótese total, a moldagem funcional em prótese total, ela não deve acontecer sob compressão excessiva. A moldagem não deve ser conduzida sob compressão. O material de moldagem precisa ter fluidez para copiar sobre uma relativa compressão, mas precisa ter fluidez, por isso uma consistência leve ou regular, para poder também escoar e não permitir que essa compressão seja intensa
e transmita para a base da prótese também compressões intensas sobre o rebordo, sobre a mucosa. Então, essa segunda seção não está correta. Então, a alternativa que mais contempla o que foi afirmado anteriormente é a alternativa C, em que diz que a seção 1 é uma proposição verdadeira e a seção 2 é uma proposição falsa. Sobre os materiais de moldagem em prótese total, é importante nós lembrarmos que os materiais de moldagem estão indicados para a moldagem funcional a partir da observação das características do rebordo. Rebordos que têm uma consistência flácida ou rebordos irregulares, rebordos de mucosa flácida e rebordos de formato irregular ou retentivos, têm indicação para serem moldados com materiais elásticos, com elastômeros, por exemplo, silicona de adição, silicona de condensação, poliéteres e polissulfetos. Rebordos que têm mucosa com consistência firme, rebordos que não apresentam áreas retentivas e rebordos que se apresentam regulares têm indicação para serem moldados além de materiais com materiais elastoméricos, tipo as siliconas, poliéteres e polissulfetos. Esses rebordos também podem ser moldados com pasta zinco-enólica, com um material rígido. Então, esses materiais de moldagem, os elastoméricos e a pasta zinco-enólica, eles se classificam eles são classificados, eles diferem quanto à sua consistência. Materiais rígidos, a pasta zinco-enólica, e materiais elásticos, que são siliconas, poliéteres e polissulfetos. A Godiva também é um material de moldagem. É um material de moldagem rígido. A Godiva ela é utilizada em ambas as situações, quando nós utilizamos materiais elastoméricos, poliéteres, polissulfetos e siliconas, e quando nós utilizamos a pasta zinco-enólica. A função da Godiva é copiar o fundo de vestíbulo, copiar o selado periférico, copiar a borda da nossa prótese. A Godiva ela vai ser o primeiro material de moldagem a ser utilizado durante a moldagem funcional. A cópia com precisão, a reprodução com detalhes, com maior riqueza de detalhes, é feita pelo segundo material de moldagem a ser utilizado, que poderá ser a pasta zinco-enólica, no caso de rebordos com mucosa de consistência regular, rebordos lisos e sem áreas retentivas, ou podem ser os materiais elastoméricos, que são os poliéteres, polissulfetos e as siliconas, no caso de rebordos com mucosa flácida, rebordos com áreas retentivas ou rebordos irregulares. A moldagem funcional também é chamada de moldagem dinâmica, porque tem como objetivo, além de copiar a área chapeável, copiar também as inserções musculares, copiar também as bridas, os freios, todas as inserções dos músculos que compõem os limites da área chapeável. Então, a moldagem funcional é um passo determinante, é um passo clínico determinante do sucesso na confecção de uma prótese total.